Voltamos aqui no Além da Notícia, hoje recebendo dois convidados especiais, tema eleições gerais deste ano que nós estamos nos preparando e também marketing político, propaganda. Eu estou recebendo o Silvio Costa, que é fundador do Congresso em Foco, e estou recebendo o consultor de marketing político, Anderson Alves. Anderson, a gente parou no próximo bloco falando sobre propaganda, que está sendo a grande ferramenta ou a grande arma nesta eleição, todo mundo lutando para ter o maior tempo de TV, o maior tempo de rádio, etc. e tal. A propaganda com a qual você trabalha, essa propaganda, como é que ela constrói, como é que ela mostra a realidade de um candidato e como é que ela pode ser percebida agora pelo cidadão que está me acompanhando, se ela é verdadeira ou não? Então, nós estávamos comentando exatamente que a internet, por exemplo, ela é uma ferramenta que, a meu ver, ainda é a salvação da informação e da comunicação no mundo. Tendo em vista que você vê que televisões, né, TVs, rádios e etc., elas tendem a ser maquinadas e teleguiadas para servir pessoas do poder ou grupos e etc. E na internet não, todo mundo fala ali o que quer e tal. Agora, o povo, a pessoa, ela deve avaliar esses tipos de informações, né? Então, por exemplo, o marketing digital eleitoral, o que é feito em redes sociais, em Google, internet, para projetar um candidato, ele só vai funcionar se aquele candidato ele tem um contexto, porque aqui nós vamos falar de dois tipos. Um que é o parlamentar, que já está trabalhando, esse, se soubesse usar a ferramenta, internet, redes sociais, a campanha dele viria bem mais tranquila, com até menos recursos. Rapidinho, vocês acham que a internet será decisiva nessas eleições? Eu não acredito. Ainda não é a hora da internet ser decisiva. Eu acho que a internet nessa eleição vai ter uma importância que ela jamais teve. Agora, afinal de contas, a gente tem mais de 100 milhões da população com acesso à internet. Agora, tudo isso vai depender da competência na utilização. Então, por que eu estou perguntando isso também? É que todos os dias, a gente que está ali nas redes sociais e na internet, todos os dias você vê um bombardeio de informações de um candidato, de outro candidato, e a gente vê que aquilo ali vai se transformando num mundo grande, muita gente vai entrando e vai conversando, vai comentando e vai compartilhando. Vai ficando cada vez mais importante, né? Eu acho que, sem dúvida, é uma realidade nova, uma realidade de uma importância crescente. E, na minha opinião, nessa eleição, em qualquer hipótese, vai ser mais importante do que em todas as eleições anteriores. Agora, a competência de cada candidato, vamos pensar, por exemplo, na eleição presidencial, que a gente tem aí uma candidata hoje na liderança das pesquisas, a candidata do PT, um partido que sempre soube usar as redes sociais e as mídias digitais com mais competência que os outros partidos. Vocês concordam que o PT está usando melhor? Com certeza. Teve o camping digital deles, né? É o partido mais bem organizado. Eu acho que sempre usou. Agora, eu vejo um investimento muito forte do PSDB nessas eleições para usar melhor. Há claramente um aumento, inclusive, da presença de pessoas que são ou se identificam com o PSDB, de se expressarem, ajudarem a formar opinião. E a gente já teve, na eleição de 2010, aqueles quase 20 milhões de votos da Marina, grande parte deles, eu acho que pode ser acreditado, sim, a uma ação bastante inteligente na internet. Né? Quer dizer, a Marina não teria tido aqueles votos, é claro que é difícil determinar quantos, né? Mas ela não teria tido aquela votação enorme sem a internet. Quer dizer, a internet já é importante. Agora, decisiva a ponto de, por exemplo, definir a sorte de um candidato presidencial, acho que não. Como aconteceu nos Estados Unidos com Obama, acho que não. Até porque nenhum dos candidatos, e nem mesmo o PT, nem de longe demonstrou a competência na utilização dessas mídias, como, por exemplo, fez o Obama. Sem falar que a realidade lá facilita, né, certas coisas, né? Você tem uma situação lá de não obrigatoriedade de voto. Não, né? Você tem muito mais eficiência nas comunicações, de um lado, uma população muito mais conectada do que aqui, e você tem uma facilidade de geolocalização muito grande. Isso. A pessoa que você conecta pela internet, você tem
praticamente ao mesmo tempo a localização dessa pessoa. Todo Você pode se caminho que comunicar ela com ela faz. fisicamente, entende? Isso. Que não é o caso do Brasil. Não é? A gente estava falando da construção desse candidato Isso. nas redes sociais, na mídia, para que ele apareça, e agora a gente entrou na utilização delas. Quanto à construção da imagem desse candidato que você estava falando? A construção da imagem, o primeiro aspecto, que é a minha crença, é que ela não pode ser feita exatamente em cima da eleição. Ela é uma construção. Então, como a gente estava falando, eu tenho o candidato que já é parlamentar e que, a princípio, ele deveria estar fazendo esse trabalho, e eu tenho o candidato que ele já faz um trabalho, ele já tem um contexto político, de trabalho social, é reconhecido como uma liderança, mas também eu tenho aqueles que eu chamo de os oportunistas da ocasião. É o cara que chega, ser deputado é uma profissão legal, a gente ganha 24 mil, tem 100 mil de verba de gabinete, aquela coisa toda, eu vou me interessar por isso, eu conheço aí umas 1000 pessoas, eu acho que eu tenho uma chance. Essas pessoas não vão conseguir construir uma história, entendeu? Então, ela não tem como ter eu não tenho como construir uma informação para ele. Mas ela tem dinheiro. Ele tem dinheiro, tem muitos que estão fazendo isso, mas veja as propostas deles, entendeu? E o que ele já fez? Porque, como o Silvio estava falando, a gente vem de uma característica de eleições, etc., nas proporcionais, muito baseada em propostas, Silvio, entendeu? Propostas, só sonho a um futuro. Eu não vejo força para uma candidatura. Agora, sim, uma pessoa que tem contexto, que ela estava envolvida com grupo A, B, C, entendeu? As pessoas veem nela uma liderança, uma representatividade, uma representação, representa os direitos dela, representa ela, já ajudou, aquela pessoa conseguiu ajudar. Então, ele, por exemplo, é bem mais fácil eu construir a imagem dele na internet. Entendeu? Até porque internet de marketing de uma forma geral, né? É o planejamento, que é o marketing, é o planejamento, a propaganda é uma das ações do marketing. Então, o que acontece? Se existe esse contexto, é bom, é um candidato bom para trabalhar. Quando não existe, é uma mera suposição, assim, vai gastar muito dinheiro. Pode ser que se eleja? Pode ser, mas eu vou te falar, é complicado. Eu quero perguntar o seguinte para o Silvio. Eu não sei se o Silvio, desculpa, eu não sei se o Silvio lembra, assim, na cabeça dele, de alguém, assim, que venha muito rápido, que não tinha nenhum contexto político, ele aconteceu. Que não seja um cara que fosse milionário, de proporcionar. Ou celebridade, né? Exatamente. Ou celebridade. Exatamente. Não sei se você lembra, se você se recorda. Não tem, né? Porque eu acho que o sistema, ele de fato, ele beneficia ou quem tem muito dinheiro, né? Ou quem tem poder, né? Quem tem algum naco de poder no Estado, na prefeitura, no governo federal, ou então quem tem tradição, né? Quem tem família, etc. E esses casos aí que são casos, no conjunto, ainda minoritários, daqueles que têm um trabalho social, trabalho sindical, trabalho com ONGs, ou trabalho até mesmo religioso e tal, que ainda são minoria, né? Ainda determinante na eleição no Brasil o dinheiro, quem tem mais dinheiro se elege com mais facilidade. Em segundo lugar, o poder, né? Quer dizer, quem tem um espaço no Estado brasileiro tem mais chance. E, em terceiro lugar, o sobrenome, que continua muito forte. É impressionante como há ainda no Brasil assim, um grupo relativamente restrito de famílias que, de certa forma, dominam a política que ditam as regras, nos né? planos local, estadual e federal. Eu quero só fazer a seguinte provocação aqui para o Silvio. Você trabalha analisando constantemente o trabalho de parlamentares, reputação de parlamentares, o que o Anderson nos trouxe aqui agora, aqueles candidatos que surgem agora com propostas. É importante confrontar as propostas com a história dele, para que não se vote em alguém que apenas está apresentando agora propostas porque quer ser bem visto. Mas, pelo que você tem analisado lá, o Congresso em Foco, que é o seu site, que é revista também, lançou o Prêmio Congresso em Foco, eu estava lendo aqui. Vocês premiam aqueles parlamentares, deputados, senadores que se destacam. Estes que se destacam, como e por que se destacam?
Pois é, o prêmio foi um pouco uma tentativa assim de superar um outro tipo de frustração que a gente sentiu, né? Quer dizer, a frustração inicial que eu estava falando era de você fazer matérias, fazer reportagens sobre situações erradas e elas se perpetuam, né? Aí depois uma outra frustração que a gente sentiu já com o andamento do site, assim, com o prêmio é de 2006, o site foi criado em 2004, 2 anos depois, né? A gente publicava coisas que, de certa forma, conduziam a um tipo de raciocínio assim, poxa, o Congresso não tem jeito, melhor fechar o Congresso. Ah, política é tudo igual, é tudo uma porcaria, entende? Então a gente, não, gente, e a gente está lá, sabe que político não é tudo igual, sabe que não é tudo porcaria, e tem evidente clareza quanto à necessidade do Congresso numa democracia. Quer dizer, é ruim com o Congresso, muito pior sem ele, né? Quer dizer, tipo, quando a gente não teve Congresso, foi ditadura, né? Foi um horror. Não foi bom para o Brasil em aspecto nenhum, né? Período de concentração de renda, período de crescimento da miséria, de enriquecimento de uns poucos, né? De condenação de um monte de gente à prisão ou à morte sem o mínimo de segurança jurídica, né? Enfim. Então, o Congresso é parte fundamental do Estado de Direito Democrático, né? Como a gente diz. E daí a gente fez o prêmio, mas a gente não escolhe os parlamentares. A gente entrega essa escolha. Inicialmente, a gente fez só com os jornalistas que cobriam o Congresso. Depois ampliou a seleção para os jornalistas votando na primeira fase, e jornalistas de todos os veículos, era bem abrangente isso, com o sindicato de jornalistas de Brasília apoiando, etc. E depois a votação na internet. E aí, o recado a gente não quer premiar fulano ou beltrano, não é esse o nosso objetivo. Mas o objetivo é dizer, não, tem gente boa, mas vamos procurar. Tem gente como fazendo agora na certo, eleição, né? Entende? Então, assim, há certamente muitos bons candidatos desconhecidos. A gente sabe o nome do senador, a gente sabe o nome do deputado, sabe o nome do governador, sabe o nome daqueles que já estão na política. Não são tão conhecidos aqueles que não estão na política e que querem entrar e que, eventualmente, podem fazer um trabalho. São pessoas necessárias, podem nos ajudar a renovar a política, né? Então, eu acho que é fundamental, especialmente aqui no caso de Brasília, deputado distrital, nos diferentes estados, deputado estadual, deputado federal, nós estamos falando de Congresso Nacional, mas essa é uma realidade nacional. As assembleias legislativas, em geral, são integradas por políticos de péssima qualidade. Tem muita gente ruim, muita gente despreparada sob o aspecto, inclusive técnico, né, de competência para legislar, competência para fiscalizar o poder executivo, como é papel do deputado, né? O deputado estadual, que é absolutamente do cargo, né? Exato, não, ou o deputado estadual que é absolutamente servil ao governador, quer dizer, ele atende a uma determinada base eleitoral, consegue lá obras, consegue coisas, emprega algumas pessoas no Estado, tem uma política de aliança fechadíssima com o governador, aprova tudo que o governador manda sem nem entrar no mérito do assunto, sem nem analisar a proposta. Servil. Esse tipo de deputado não merece ser eleito. Manda essa gente embora. Vamos tirar esse pessoal da política. Conhecidos e vulgos pau-mandados, né? Exato. Não sabe? Então, beleza que o cara conseguiu coisas para a região, não fez mais do que a obrigação dele. Mas esse tipo de deputado meio vereador, né, que vende o mandato em troca de alguns benefícios localizados, né, muito importantes, claro, para aquele local, mas que diminui a importância que ele pode ter. Pô, esse cara tem que pensar o Estado, o futuro do Estado, o país que está se construindo, no caso do Congresso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma bela oportunidade de mudar um pouquinho as coisas, né? Aliás, eu estava acompanhando uma reportagem desses dias, provavelmente nós teremos uma renovação de 50% do Congresso Nacional nestas eleições. Provavelmente. É uma estimativa, por alguns fatores. Mas, Ronaldo, aí tem um problema.
porque assim, o Congresso brasileiro, ele tem um índice de renovação muito alto. Ele está entre os parlamentos com maior índice de renovação numérica do mundo. Assim, em média, no parlamento brasileiro, da Constituição para cá, a renovação tem variado entre 40% e 60%. Né? E isso é muito comparado com outros países. Só que renovam-se nomes, mas não práticas. Muitas vezes a gente vê um congresso saindo, fica cheio de esperança com um congresso novo, aí às vezes piora, entendeu? Então, assim, não é renovar nomes apenas, entendeu? Tem que renovar práticas, então, né? eu faço até Não, vamos para o intervalo, já você me traz aqui o que você quer falar. Eu também quero pedir ao Anderson daqui a pouquinho que oriente agora. São tantos candidatos que a gente tem, Brasil afora, e que não tem grandes estruturas, ou melhor, não tem quase que estrutura nenhuma para a sua campanha. Que dicas o Anderson poderá dar para esses candidatos, para os amigos, para os parentes, para os familiares? Eu mesmo quero aqui ajudar alguns. Como fazê-lo? Utilizando as redes sociais, aquilo que está ao nosso alcance, já no próximo bloco.